E nós encerramos o desafio da liderança na execução da virtude da esperança. E agora nós vamos entrar na carta de Tito e a caridade. Então, assim, se você nunca ouviu falar na carta de Tito, é uma carta de São Paulo a Tito, que era um de seus seguidores. E que São Paulo, já preso, escreveu para Tito um discernimento, uma carta de como ele organizar os líderes da comunidade de Tito, que seria a cidade de... Me fugiu agora. Me fugiu a cidade. Mas Tito, ele tinha a missão, através dessa carta de São Paulo, de organizar as lideranças de pastoral, as lideranças da comunidade dele. Então, a integridade e a caridade são fundamentais para a saúde espiritual da comunidade pastoral. Então, nessa carta de Tito, a comunidade ela vivia um momento em que de muita discórdia, pessoas de várias religiões, cada um defendendo a sua própria religião, e cada um querendo convencer o outro de que a sua religião é a correta. E várias pessoas... Era um caos essa cidade, porque todo mundo acreditava na sua verdade e vivia em constante conflito nessa sociedade. E Tito tinha o desafio de equilibrar esses conflitos nessa sociedade e convertê-los para a fé cristã, para a fé católica, para o cristianismo. E aí, Paulo deu a missão de Tito para procurar pessoas íntegras e pessoas que têm um equilíbrio emocional e caridosas, e que fosse referência na comunidade da cidade, similar ao que Moisés fez, buscando líderes para cuidar conforme sua capacidade, um líder para cuidar de 100 pessoas, de 200, de 1000, conforme a capacidade de cada um. E a igreja replica esse modelo até hoje. Porque nós temos pastorais de 5 pessoas, eu tenho um grupo de oração, eu tenho pastorais que são mais robustas, que têm atuação nacional, igual o SCC, a pastoral familiar, que tem uma hierarquia nacional. Então, toda pastoral busca sua liderança de pastoral para conduzir os fiéis conforme o direcionamento do padre, do bispo, do papa. E a Igreja Católica é organizada dessa maneira. Então, aí era o princípio. Nós estamos falando da Igreja primitiva, da Igreja Católica, onde São Paulo estava ensinando Tito a construir uma equipe de líderes para fazer uma transformação nessa sociedade. Então, Paulo orienta Tito a escolher líderes irrepreensíveis, equilibrados, hospitaleiros e amantes do bem. Então veja que, diante do que a gente falou anteriormente, o líder ele tem que ser irrepreensível, aquela pessoa que segue a palavra, que segue as leis de Deus de forma evidente, testemunhando a lei de Deus na sua vida pessoal, de tal forma que as pessoas enxergam Cristo na vida desse líder. Ele tem que ser equilibrado para poder conter o equilíbrio, de conter a paciência, de ouvir mais e falar exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir naquele momento. Ser hospitaleiro, estar com braços abertos para acolher a pessoa, independente da sua história de vida. E amante do bem, aquela pessoa que está sempre focado diante das situações de conflito, fala, não, mas a gente pode fazer dessa maneira, de ter um olhar de Cristo, que diante dos problemas da humanidade, ele via o bem. Diante de Paulo, que era Saulo, matando e perseguindo católicos,
Deus foi capaz de ver o bem no coração de Paulo e promoveu a revelação em Paulo a ponto de fazer ele ter um desejo, uma dor na carne que o movia para pregar e para levar a palavra de Deus a todos. Então, se Paulo, e se a gente for falar diversas histórias de santos da Igreja Católica, vocês vão perceber uma linha na maioria deles, deles terem uma vida longe de Deus, terem uma experiência forte com Cristo e que fez eles mudarem a vida deles completamente, dando um direcionamento de amor e de discernimento para as pessoas que o acompanhavam a seguir com Cristo. Esse é o desafio. A caridade, tanto é que em 1 Coríntios tem o hino do amor. Tudo que você fizer, você pode ser inteligente, você pode ler, saber a Bíblia de cor, conhecer todos os documentos, ser capaz de gravar vídeos, formações, dar pregações maravilhosas, mas se o amor de Cristo não está em seu coração, não vale de nada. Porque na hora que a pessoa se deu uma pregação linda, mas na hora que a pessoa foi conversar com você e conhecer você no dia a dia, viu que você não é aquela pessoa em cima do altar. Na hora que ela conheceu o seu dia a dia, viu que você não testemunha aquelas palavras de fé que você diz. Então, sem amor, o seu ministério de pastoral não faz sentido. A autoridade do líder vem da coerência entre o que prega e o que vive. Isso é nítido. E isso vale para todos nós. Tanto o leigo líder de pastoral, como eu e você, quanto o clero, padres, bispos, diáconos. Esse é o desafio do católico. Testemunhar a fé que você defende. Outro bispo que já não faz parte da minha arquidiocese, ele falou outra coisa que tocou meu coração, que ele fala que nós católicos somos muito corajosos, porque nós professamos, nós anunciamos uma fé que em alguns momentos nós não conseguimos testemunhá-la, porque nós sempre vamos ter momentos de fraqueza. Por isso que a nossa vida de caminhada de fé é uma caminhada constante de desânimo, reconciliação, acolhida. Então, o líder que não sabe acolher, que não aprendeu a acolher o diferente, acolher o pecador, entender a história de vida da pessoa que está na sua comunidade, para depois dar um discernimento para ela voltar para próximo de Deus, a gente acaba afastando em vez de resgatando. Porque a Igreja Católica sempre foi, desde o princípio, uma igreja de conversão. A gente convertia as pessoas através do nosso testemunho de fé. Não é somente a palavra que é capaz de converter, e sim a ação concreta no dia a dia. É ser coerente com o que a palavra de Deus fala no trabalho, na família, com filhos, com irmãos, com amigos. Então, a caridade pastoral exige escuta ativa para conhecer as reais necessidades da comunidade. Se você, líder de pastoral, ou se você que quer ser líder de pastoral, não souber e não ter a paciência para ouvir as pessoas da sua comunidade, as pessoas que estão servindo com você, você vai ter muitos conflitos no seu ministério de pastoral. É inevitável.
quem não ouve, porque eu quero fazer, a minha equipe não quer e eu vou dar um sermão para obrigar todo mundo a fazer. As pessoas podem até fazer, mas vai fazer reclamando de você. O líder deve se organizar. O líder deve organizar o rebanho, capacitando outros e valorizando os dons de todos. E nesse ponto, eu acho que muita gente que está me ouvindo vai concordar. Um dos maiores desafios para quem trabalha em comunidade, para quem serve em comunidade, principalmente em liderança de pastoral, é conseguir pessoas para aumentar a sua pastoral. E às vezes eu vejo, é muito comum, quem concordar comigo pode postar aí nos comentários, que situações que aconteceram, que é muito comum falar assim, eu tô nessa pastoral já tem 10 anos porque não tem ninguém que pode fazer do jeito que eu faço. Você não está sendo um líder verdadeiro. Porque o líder tem que ser capaz. Deus, ele nos prepara, ele nos dá desafios para nos preparar para ir para águas mais profundas. Então, toda liderança pastoral que você assumir, você tem que pensar, quem é que poderia assumir no meu lugar? Porque se você não tem uma pessoa que possa assumir a pastoral no seu lugar, não vai ter oportunidade para ir para águas mais profundas. E vai ficar estagnado anos e anos naquela mesma pastoral. E na Igreja Católica tem tanta pastoral do batismo, EAC, grupo de jovens, grupo de oração, ECC, pastoral familiar, tantos movimentos que permitem você conhecer novas pessoas, conhecer novos desafios, e a gente fica preso na armadilha de reclamação e na armadilha de não ter o discernimento de preparar novas lideranças para que a palavra de Deus chegue a mais gente. Olha o que Paulo fez. Escreveu cartas para os seus seguidores poderem multiplicar. Se não fosse Paulo ter escrito essas cartas, hoje a gente não teria essa igreja católica mundialmente conhecida como é hoje. E aí nós vamos entrar na prudência e no acolhimento.